Você acha uma boa estratégia essa adotada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Aros, na medida em que tanto essa investigação sobre a existência de uma suposta quadrilha que, segundo a Polícia Federal, poderia estar tramando um golpe de Estado, como aquela investigação que foi à casa dele em Angra dos Reis, busca e apreensão contra o filho, Carlos Bolsonaro, são duas operações que chegaram muito perto dele ali. Uma chega ao filho, a outra a todo o entorno, né? É uma boa chamar uma manifestação para mostrar, olha, eu continuo sendo uma figura capaz de levar num domingo para a Avenida Paulista milhares de pessoas, eu continuo sendo uma figura importante a ponto de mobilizar uma parcela significativa da sociedade. Que tipo de ele quer só mostrar músculo, é isso? Eu acho que é um termômetro, né? Ele está querendo entender... Porque do ponto de vista jurídico, ele só tem a perder. Né? E acho que também político, sob o ponto de vista político, tendo em vista que é o tipo de fotografia que poucos querem guardar para a posteridade. Pelo menos na configuração em que a pose se desenha hoje, é um registro que pode ser uma catapulta, mas pode ser uma âncora. Veja o caso do prefeito de São Paulo. Ele não confirmou para a Folha. Aliás, para ele é uma dureza, né? O que fazer? A gente estava discutindo isso aqui ontem. O caso do prefeito de São Paulo é o caso de muitos que não vão concorrer a nada, mas que tem um capital político mínimo para preservar e uma tentativa de fazer uma saída de um desembarque desse chamado bolsonarismo, mantendo-se no espectro da direita, tentando conversar com uma base de apoiadores que se conectam com valores, com ideias e etc., mas desvinculando-se da figura do bolsonarismo. Porque, de alguma maneira, o fenômeno do bolsonarismo, acho que a gente até, da última vez que eu estive aqui, nós passamos por isso. O fenômeno do bolsonarismo, ele acabou por usurpar, sob certa perspectiva, a ideia do que é a direita né, aqui no Brasil. Ele se confundiu com isso. Ainda que ele mesmo não represente na integralidade tudo aquilo que contempla a ideia da direita e a própria ideia do liberalismo. Sim. Então, ele se apossou desses dois símbolos, dessas duas ideias, e converteu todas elas no chamado bolsonarismo. Então, o que esses caras que estão fugindo desse encontro, é um domingo, né? É um domingo, dia 25. Tentando fugir desse encontro aí no dia 25, querem fazer, pelo menos é o que me parece, é desvincular-se da ideia do bolsonarismo, permanecendo nesse espectro da direita, onde dialogam com muita gente. Sobretudo por quê? Porque ele diz que o ato é um ato em defesa do Estado democrático de direito. A defesa do Estado democrático de direito é você não confrontar as instituições, é você respeitar os poderes, é você entender que o voto é soberano e uma série de questões que foram atropeladas ao longo de um certo período. Mas há um aspecto aqui. Tudo que tem saído como resultado das investigações dá conta de ações outras que colocam sob suspeita não só a ideia da defesa do Estado democrático de direito, mas o questionamento sobre a licitude de alguns atos. Por exemplo, o Estadão traz a história do dinheiro que foi transferido para os Estados Unidos. Ele mandou 800 mil reais para os Estados Unidos. Há um questionamento, quando você lê a matéria toda, há um questionamento da PF sobre a origem da totalidade dessa quantia. De onde veio uma parte? Ou seja, não tem nada a ver com a defesa do Estado democrático de direito. Tem a ver com o cometimento ou não de um crime objetivo ali. Ele disse para o Estadão, para Rosiane Kennedy, que ele mandou o dinheiro para lá porque ele temia o governo Lula. Ele temia alguma interferência na poupança aqui no Brasil. Fez investimentos fora. Então ele resolveu retirar todo o dinheiro daqui e mandar para lá para se defender de uma eventual interferência do Lula no sistema financeiro. É legítimo. Assim como ele, muita gente fez isso. Mas o ponto é, a PF faz questionamentos a respeito dessa e de outras movimentações, não só dele, do ex-ajudante de ordens e etc. Tem os casos envolvendo os filhos e tudo mais. Ou seja, é muita coisa junta. Não é claramente um evento sobre o Estado democrático de direito. É um evento sobre a defesa dele
e um espaço para que ele, em cima de um palanque, falando para um determinado público, se posicione, se manifeste, faça ali a sua defesa. É legítimo que ele faça isso? É legítimo. Estamos num país livre. Sim, em que essas manifestações ele não são tem nenhum impedimento legal. Nada o impede de fazer não, isso. A questão é, o que será dito lá? De que maneira esse discurso será construído? Por isso que eu acho que ele só tem... bom, imagina, ele foi presidente da República, né? Ele elegeu o governador de São Paulo. Então, um cara que... E outras tantas pessoas. Então, assim, politicamente, ele é um cara que tem talento. Isso é inegável, né? Mas, observando a distância, eu não vejo onde ele pode lucrar com essa manifestação. Porque vamos imaginar aqui que a manifestação seja um sucesso. Ele reúna 100 mil pessoas na Avenida Paulista. Uma coisa histórica. Se uma pessoa em 100 mil levar um cartaz contra o Supremo Tribunal Federal, deslegitimou toda a ideia. Contra o Alexandre de Moraes, pedindo intervenção militar, artigo 142, acabou. O foco da manifestação vai ser esse indivíduo. Agora me diga, e não os qual outros... é a chance, tendo pela memória, cobrir todas as manifestações, desde que em 2013 o brasileiro gostou de ir pra rua? Sim. Em algumas delas até spray de pimenta na lei. Eu cobri todas elas praticamente. Ou eu estava no estúdio ou eu estava na rua. Olhando em retrospecto, você também cobriu todas elas. Há alguma chance de não ter um cartaz? Então, não há nenhuma chance. O país que inventou o pichuleco, você acha que não vai ter um cara levando um cartaz lá? Já cai por terra. E mais do que isso, no calor do momento, gostando de empunhar o microfone para uma multidão, porque ele gosta. Faz parte do personagem ali. Ele e outros políticos. O Lula também gosta. Né? Isso alimenta eles. E você levar uma massa para a Avenida Paulista faz você... Qual é a chance de ele não dizer tudo aquilo que o eleitor ou o seguidor dele, ou o nome que a gente queira dar, quer ouvir? Qual é a chance dele não dizer tudo isso? Qual é a chance dos apoiadores dele também, desses que já confirmaram presença, dos que estão esperando ver como é que os dias caminham? Porque a política é muito dinâmica. Hoje é dia 15. Tem 10 dias. Em 10 dias o mundo vira de cabeça para baixo. Então muita coisa pode acontecer. Mas qual a chance desses caras subirem lá e não citarem nominalmente ministros, não voltarem a falar sobre as urnas, não tirarem vários esqueletos do armário que foram naquele 8 de janeiro agora, com essa cerimônia, esse evento que os poderes organizaram, tentaram... Né, esse evento tentou guardar uma série de esqueletos no armário e falou, isso ficou para trás, vamos olhar daqui para frente. Qual a chance? Não tem nenhuma chance dessas coisas não acontecerem. Por isso que eu acho que é difícil encontrar onde ele vai ganhar, porque vamos imaginar que tudo dê certo do ponto de vista dele, que ele reúna muita gente, que a manifestação seja pacífica, que ninguém leve nenhum cartaz pedindo alguma sandice. Isso do ponto de vista político, claro, vai mostrar que ele continua sendo uma figura importante. Ele valoriza o capital político dele. Mas ninguém tem dúvida que ele continua sendo uma figura relevante. Ele perdeu a eleição recentemente. Por um lado, foi o primeiro presidente a não se reeleger, mas por outro, ele perdeu a eleição por uma diferença de votos muito pequena. Sim. Ele continua sendo uma figura, do ponto de vista eleitoral e político, com peso. Muito importante. É assim que o prefeito de São Paulo está correndo atrás do apoio dele para se reeleger prefeito agora no fim do ano. Então, o máximo que ele pode conseguir, vamos imaginar, dando tudo certo, botou muita gente na Paulista, fez a foto, ninguém pediu o fechamento do Supremo, ninguém pediu a revisão do resultado da eleição, ninguém xingou Alexandre de Moraes, saiu todo mundo da Paulista feliz para casa. Do ponto de vista político, isso vai ter alguma diferença para ele? Imagino que não, porque o PT fazia a mesma ameaça durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Havia aquele temor, né? Olha... Né? O PT é um partido que consegue mobilizar muita gente, hein? O Lula está aí, vão remover a Dilma do cargo sob uma suspeita que não convence lá assim tanta gente, não é o caso tão claro. E no final das contas, o impeachment aconteceu, não houve barulho nenhum, não houve problema algum na rua, a vida andou, o país andou, o Lula foi preso, restabeleceu os direitos políticos, voltou para a presidência da República e o barco andou. Então, do ponto de vista político, mostrar força, pode ser um aspecto interessante para ele, mas é o máximo que ele pode conseguir. Uma foto importante. Na segunda-feira,
O Alexandre de Moraes vai estar sensibilizado com essa foto? Não muda nada. A Polícia Federal vai estar sensibilizada com essa foto? Muito pelo contrário, eles podem se sentir, inclusive, desafiados por isso, né? Agora, o contrário pode acontecer. Ele não reunir tanta gente na Paulista. Ruim. Algum lunático aparecer Cometeu com um cartaz uma bobagem, qualquer. né? Alguém, ou ele próprio, se empolgar no palanque e falar uma bobagem qualquer. Enfim, mas ele sabe o que faz, né? Afinal de contas, foi eleito presidente da República, deputado por 25 anos, enfim, elegeu o Tarcísio, elegeu os filhos todos. Então, eu imagino que ele saiba o que está fazendo. E se a gente colocar em questão também o fato de, pelo menos por enquanto, o Valdemar Costa Neto está fora de um papel importante de articulação política, que é o que ele cumpre, efetivamente, como presidente do partido, impedido de operar isso, ter um Bolsonaro que eventualmente pode aparecer frágil como um agente político, sem conseguir mobilizar as pessoas às ruas, não levando políticos de expressão, que uma coisa é levar aquela claque que está junto de você ali o tempo todo, aqueles que você já espera ver. A outra coisa é mover gente de outros estados, né? Figuras com patentes mais altas na política, para um evento como esse, mostrar força. Outra coisa é ter um palanque vazio. O Malafaia pegou um trio, não é? Não é isso? Ele vai bancar pagar trio. Ter o trio vazio, com menos gente do que tinha os trios em Salvador em cima. E isso pode, de alguma maneira, fazer com que se repensem as articulações e o próprio papel dele como um agente político durante a eleição. Isso pode acabar afastando muito mais do que aproximando. Ou seja, ele tem, sob a perspectiva política, demonstrar essa fraqueza, não é só pro judiciário que ele vai mostrar fraqueza. Ele mostra fraqueza, inclusive, para outros aliados, que vão falar, opa, peraí, não é tudo isso. E aí, nesse contexto, quem ganha força? Ganham força aqueles que estão se opondo. Por exemplo, o Ricardo Nunes se enfraquece, porque o grande apoio, supostamente o grande trunfo do Nunes, é ter o apoio do Bolsonaro, ter o apoio do Tarcísio. Ele perderia esse trunfo com essa fraqueza. Sim. Quem ganha com isso? O Boulos, que é o grande opositor. Ou seja, não tem muito... não vejo muita saída para ele como benefício... Não sei.